Queridos, o tema dessa pregação de hoje é o serviço do discípulo. E eu não vou falar nenhuma novidade hoje aqui para vocês. Eu não vou falar nada aqui que vocês já não conheçam. Mas eu me animo a repetir as mesmas coisas, pois é segurança para vós, né? Me animo a chover no molhado. E assim falar de coisas que trazem segurança para nós. O tema do serviço do discípulo inicia-se com o entendimento do propósito eterno. Nós não fomos criados por acaso. A gente não é fruto. Deus não tinha o que fazer. O que é que eu vou fazer hoje? Vou fazer aqueles bichinhos, né? Nós somos fruto de um desígnio, de um propósito. Um arquiteto pensou em nós. Cada coisa que há em nós, cada coisa que há em você, foi planejada por alguém que tem um propósito eterno e amoroso. Alguém muito lindo, que tem um propósito muito especial. Ele não queria apenas uma coleção de criaturinhas. Ele queria uma família. Ele queria uma família que expressasse a sua aparência, a sua glória. Ele queria uma família de filhos à sua imagem e semelhança. E imagino Jesus dizendo: Pai, eu quero que você tenha essa família. E o Pai dizendo: Jesus, eu quero que você tenha essa família. E o Espírito Santo: pois eu vou dar essa família para vocês. Eu vou fazer essa família acontecer. Então, o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, na dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa família de muitos filhos se tornar semelhante a Jesus. Faz se multiplicar para se tornar muitos. Meus queridos, o Espírito Santo é Ele que está na terra. Jesus andou por 3 anos e meio com os discípulos, depois de 30 anos andando com seus parentes e amigos próximos. E quando ele estava perto de ir embora, ele foi dizer isso para os discípulos ficaram muito tristes. E ele dizia assim: eu vou, mas quando eu for, eu rogarei ao Pai, e o Pai dará outro Consolador, que Ele estará convosco. Ele habita convosco, mas Ele estará em vós. E é importante que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá. E então Jesus partiu. Gente, e dá tanta saudade, a gente tem tanta saudade, né? A gente veio para um encontro desse, encontra pessoas maravilhosas, depois a gente passou uma semana com saudade, né? Quem já veio para muitos já vai calejando mais, a saudade vai. Mas mesmo com os costumes da gente, a gente tem tanta saudade. Então eu hoje vivo de saudade, porque uma filha minha já está adulta, já tem sua própria casa, sua própria profissão, eu tenho saudade de pagar as contas delas, eu tenho saudade das coisas mais simples. Essa semana eu fiquei doente, minha outra filha estava doente, ficou na cama com a mãe, adormeceu lá, e eu adormeci no quarto vazio da minha filha. Ai, gente, aquele quarto vazio, sem as coisinhas dela, aquilo me aperta o peito de uma saudade. Quantos dias eu embalei ela ali, coloquei ela para dormir, quantos dias eu ninei, abracei, e hoje está feliz, está formada, tem sua própria vida, mas a saudade aperta, né? A do meio foi estudar medicina em outro estado e vai casar agora em dezembro com o filho do pastor da bendita cidade. Ô, cidade abençoada, né? Aquilo dá uma saudade assim, daquela minha filha, aquela amizade que a gente tem, aquela cumplicidade. Como muita coisa no meu dia a dia lembra elas, né? Então eu vivo de saudades. Tenho saudades do meu pai, do meu querido pai, que o Senhor já levou para si, da minha mãe, como eu lembro deles. Tenho saudades de Jesus, saudades do céu, saudades de tempos da presença dele, gloriosos e graciosos. Bom, imagino que nós que somos falhos, nós temos esses sentimentos. Imagine os sentimentos que estão naquele que é o amor em essência. Imagine a saudade que Jesus deixou no céu quando ele encarnou. Tem uma canção muito linda de um irmão que ele imagina o esvaziamento de Jesus como se Jesus estivesse se despindo
de toda a sua glória, insígnia por insígnia. E foi e se esvaziou. O Verbo eterno em carne se tornou. Imagine aquela miríade de anjos, um trono vazio, o silêncio deixado. E na simples manjedoura, ele nasceu nessa terra. E foi humilhado e perseguido e surrado. Imagine dos céus os anjos a contemplar. O glorioso, aquele que criou todas as coisas, ali humilhado, sofrendo. Imagine a saudade que os céus estavam de glorificá-lo. E quando enfim ele volta para o céu, o salmista recebe uma revelação de como ele foi recebido. E como alguém grita lá: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E alguém pergunta: e quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E assim Jesus é recebido de volta do lugar onde ele se esvaziou e se humilhou. Um dia, aquele mesmo céu também foi esvaziado, em outra época, mas esvaziado de uma forma muito triste, porque um dos querubins da guarda, um dos seres criados para o louvor da glória de Deus, se insinuou ser maior que Deus e foi expulso dali. E esse que se exaltou foi humilhado e nunca se arrependeu, nem há lugar de arrependimento para ele. Mas esse que se esvaziou, agora foi exaltado. E assim, aquele que se exalta é humilhado, é abatido, mas aquele que se humilha é exaltado. E nisso há uma bem-aventurança, nas nossas humilhações, nas nossas fraquezas, nos nãos que recebemos, nas portas que nos foram fechadas. Porque se por um lado foi bem-aventurado aqueles que tiveram com Jesus e tocaram nele e viram seu rosto enquanto andaram na terra, Jesus disse a Tomé assim: Tomé, você agora crê porque me viu ressurreto? Pois eu te digo, Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. E Pedro, escrevendo sua carta, fala para nós que não ouvimos, mas crendo, experimentamos de um gozo invisível, de uma graça inefável, porque nós cremos nele, né? Nós temos a bem-aventurança dos que não viram. Existe a bem-aventurança de quem recebe o milagre e a bem-aventurança de quem não recebe o milagre. E a gente precisa aprender a usufruir dessa graça. Mas voltando para o propósito eterno, Jesus disse que ia mandar o Espírito Santo para cumprir o seu propósito. O Espírito Santo veio. Os discípulos estavam todos reunidos, 120 deles, esperando com expectativa. Aí eles estavam com muita saudade, porque nem o Espírito Santo tinha chegado, nem Jesus estava mais ali. E, inclusive, eles ficaram com vontade de fazer alguma coisa, tomar iniciativa. Eita, está faltando um apóstolo, porque Judas tirou a própria vida e abandonou o Senhor. Era 12, a gente só tem 11 agora. Vamos arranjar outro. Como é que faz? Tira no palitinho. Então eles ficaram ali orando, esperando, naquela expectativa. E a palavra do Senhor ecoava neles: aguardai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles lembravam das palavras do Senhor dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ele dizia assim: não muito depois desses dias vocês vão receber. E os dias vão passando e aquela ansiedade, aquela expectativa: como será, como será, como será? Jesus falou que era melhor. Por enquanto a gente não sabe o que é esse melhor, a gente só tem saudade. Imagina a saudade que eles tinham de Jesus, de olhar para Jesus, de receber o afago de Jesus, o beijo de Jesus, de ver Jesus curando multidões, de ver Jesus transformando uma prostituta numa princesa com um único olhar, de ver Jesus ressuscitando um morto, de ver Jesus andando sobre as águas, de ver Jesus dizendo ao vento: aquieta-te. Bom, até eu digo ao vento: aquieta-te, mas ele nunca me obedeceu, né? Mas quem é este que até o vento e o mar obedecem, né?
e eles viram de perto o verbo da vida. Eles tocaram, eles apalparam, eles não ouviam falar. Eles estavam convivendo dia e noite por 3 anos e meio, dormindo, acordando, comendo. Via Jesus sempre pegar um pão, levantar e dar graças e repartir entre eles. E agora era só saudade. Até que no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos quando de repente veio um vento veemente e impetuoso. E aquele vento entrou naquele lugar. E todos foram cheios do Espírito Santo. E línguas como de fogo desceram sobre a cabeça deles, e quando tocava na cabeça de cada um deles, eles foram falando em novas línguas. Tinha 17 nações ali representadas. Gente do Ponto, da Capadócia, gente da Ásia, gente da Filístia, gente de todas aquelas regiões ali ao redor, estavam expressando a glória do Senhor, e pessoas dessas diversas nações que, ouvindo o barulho e vendo o sinal das línguas, acorreram àquela casa, e eles entendiam o que aquelas pessoas falavam, cada um na sua própria língua. Que dia maravilhoso! Foi o primeiro dia em que houve o derramamento do Espírito Santo, cumprindo o profeta Joel. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Se cumpriu ali. Até hoje, gente, o Espírito Santo está aqui. Ele é aquele através de quem o propósito eterno é cumprido. Só Jesus pode revelar essa verdade para nós. O Espírito Santo foi dado a gente por Jesus. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. E quando Jesus nos deu o Espírito Santo, ele nos deu gratuitamente. Ele não nos deu porque a gente merece. Ele disse, então, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. Então, o único pré-requisito para a gente receber o Espírito Santo é a gente ser de carne. Se não tem ninguém aqui de aço, ou nenhum ser angelical aqui que não tenha carne, a promessa é: derramarei do meu Espírito sobre toda carne. É tão simples, é gracioso, é profundo, é intenso. Ele se derrama porque ele quer se derramar. Nós não temos controle sobre ele. Jesus disse assim como o vento, que ouve-se a sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Assim é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. É muito bom ser criterioso e é muito bom ter a vida ordenada, mas a gente é muito mais que isso. A gente é guiado pelo Espírito Santo. A gente não segue apenas um protocolo. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, meu discipulador não deixa aquilo, minha discipuladora não quer isso, minha companheira não deixa, minha mãe não deixa, o pastor não... Não é só isso. Não se trata disso. A gente é movido pelo Espírito da verdade. Ele habita em nós. Lá em 1 João, capítulo 2, chega a dizer que porque temos o Espírito Santo, nós sabemos a verdade. E João diz assim: eu estou escrevendo a vocês não porque vocês não sabem a verdade. Eu estou escrevendo a vocês porque vocês sabem a verdade, porque vocês têm o Espírito Santo e ele vos guia a toda a verdade. Foi isso que Jesus ensinou. O Espírito Santo vos guiará a toda a verdade. Então o Espírito Santo é nosso amigo, é nosso parceiro. E ele veio para a terra para cumprir o propósito do Pai. O Espírito Santo veio para dar a Jesus a noiva amada. O Espírito Santo veio como amigo do noivo, preparar a noiva para ele. O Espírito Santo veio para dar a família que o Pai quer. Então é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Deus Pai. Isso tudo é realizado na dependência do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo para cumprir o propósito eterno. Queridos, que propósito lindo, que propósito amoroso. E porque nós temos esse propósito e fomos chamados por este propósito, é que nós precisamos entender o correr da história. Porque Deus não criou o homem para o homem ser salvo. Deus criou o homem para ele ser santo. Desde o início. O pecado foi uma intromissão diabólica no projeto divino. Esses dias um irmão lá do Rio de Janeiro
conversando comigo sobre algo que Deus deu para ele, ele disse que o primeiro pecado lá no Éden começou com uma má conversação da serpente com Eva. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E Eva parou de depender de Deus, de acreditar em Deus, porque deu ouvido àquela má conversação. E também cozinhou o juízo de Adão, e ele também comeu. E o primeiro pecado na terra é o pecado da desobediência. A Bíblia diz que pela desobediência de um homem entrou o pecado no mundo. Esse é o primeiro pecado do homem, mas o primeiro pecado cometido na terra não foi por um homem, foi pela serpente. Foi o pecado da maledicência, da má conversação. E esse querido escreveu um livrinho chamado Combatendo as Más Conversações através da pregação das boas novas. E quantas vezes uma má conversação rouba uma palavra de Deus, rouba a fé. Às vezes uma pessoa diz uma coisa crítica, às vezes você sai cheio de fé do encontro e alguém diz uma palavrinha, uma crítica, solta um venenozinho e aquilo rouba tudo da palavra. Basta um assim, mas esse pastor é muito radical, esse pastor é muito bobo, essas coisas que tem nada a ver com o que ele está dizendo. Às vezes uma simples frasezinha de uma má conversa rouba tudo que o Senhor plantou. Então, meus queridos, através de uma má conversa, de uma serpente maligna, a Eva dá crédito àquilo, come do fruto, dá a Adão, Adão também come, e entra o pecado no mundo assim. E com o pecado, a morte, a condenação, a escravidão. O pecado nos condenou, nos escravizou, o pecado se apossou de nós, nós passamos a ter um corpo que é a habitação do pecado. Paulo diz assim, o pecado habita em mim, na minha carne não há bem algum. Quando a gente se converte, a carne da gente não se converte, não. Quando a gente se converte, o espírito da gente se converte, a alma da gente inicia um processo de santificação e a carne da gente fica do mesmo jeito que ela sempre foi, ruim. Na minha terra diz ruim de correr água. E esse instinto carnal só pensa coisa ruim. A gente está aqui louvando a Deus, passa cada pensamento sem futuro na cabeça da gente, né? A gente deixa para lá, né? Da coisa mais simples, desde aquela hora que só as mulheres cantam, né? Que alguém diz assim, só as mulheres. Elas começam bem bonitinho. Né? Quando a menina canta, aí daqui a pouco um cara começa, né? Cantar junto. Né? Não, quando é a vez deles é maravilhoso. Nossa, chega os caras cantam grosso, né? Só que daqui a pouco tá um irmão cantando igual as mulheres, né? Aí quando ele se toca, eita, era a vez da mulher, eu tô cantando. Né? Aí o cara fica com a crise de identidade, porque tava cantando a voz feminina, né? Hoje eu vi vários irmãozinhos cantando da parte da mulher. E na hora eu pensei isso. Esses pensamentos bobos que eu falo, é tudo do meu juízo mesmo, né? Eu penso tanta besteira, minha gente. Vocês não têm noção das besteiras que eu penso. O que mais me anima, sabe o que é? Que eu não sou o que eu sinto, eu não sou o que eu penso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E isso está no meu espírito. A minha identidade está naquilo que foi ferrado em mim pela cruz de Jesus Cristo, no meu espírito. Minha carne serve para nada. E tudo de ruim ela tem. E ela alimenta meus pensamentos, minhas lembranças, minha memória, minhas tentações. Mas eu não me deixo definir por aquilo. Bom, mas o pecado entrou no mundo, gerou essa desgraceira toda que a gente conhece. Gerou uma geração de gente muito diferente de Deus. E quando a gente anda pelas ruas, gente, é uma alegria vir assim, olhar para vocês. Vocês são pessoas lindas, maravilhosas. Quando a gente anda pelas ruas, é tanta gente desorganizada, né? Tem gente que coloca tanto pisse, tanta argola, tanta coisa, que vai se alargando todo, vai ficando estranho, né? Tem gente que vai botando botox, daqui a pouco não sobra mais nada, né? Tudo estranho, né? Tem pessoas que vão se performando. Tem gente que até chifre já anda colocando, né, por aí. O olho com a elipse ao contrário, a elipse de serpente. A gente coloca uma lente de contato para ficar com o olho de serpente. Como é que pode isso? Todo tipo de cirurgia que as pessoas fazem para se modificar, de intervenções. Então o pecado veio para desgraçar a raça humana. O Satanás veio para envergonhar.
E tem gente que começa a fazer coisa, vai ficando ridículo e não percebe, vai ficando ridículo, né? Quando a pessoa se converte, fica com uma raiva tão grande. Às vezes nem se converte, às vezes só amadurece um pouquinho e menina, adolescente, né? Raspa aqueles cabelos aqui, fica toda cheia de atitude. Depois começa a ver as fotos. E iPhone é bom que não esquece nunca de foto, né? De vez em quando chega aquela foto antiga assim. Você fica com vergonha de quem você se permitiu ser em uma época da vida, né? Sem falar uma turma que toma todas, né? Da PT, perda total, né? E aí tem gente que fotografa, ainda fica o registro, né? De gente assim muito à toa. Bom, isso é o que Satanás fez pelo mundo e as pessoas vão se destruindo e vão virando muito diferentes de Deus. Isso eu estou falando de aparência física, mas é muito pior do que isso. É gente que não ama, que não respeita, gente que não tem nenhuma generosidade. Aí quando vai para os crimes hediondos, esses dias a gente começou a discipular um cara lá que se converteu e o cara disse que com 12 anos ele entrou no crime. Por quê? Porque o pai abandonou a família, a mãe tinha que cuidar de 2 filhos e ele percebeu que a mãe trabalhava o dia todo, ganhava uma quentinha no trabalho, não comia para levar para os filhos comer em casa. Ela dividia aquela quentinha não, friinha agora, Aí ele disse, eu vou sair de casa para essa comida alimentar melhor 2 pessoas. Abandonou a casa, foi viver na rua e foi acolhido pelos traficantes. E uma das primeiras missões que deram a ele foi disciplinar um ladrão. E ele teve que cortar o braço daquele ladrão com 12 anos de idade. Imagine a mente de uma pessoa que aos 12 anos de idade é exposta e logo em seguida mandaram ele matar gente. E ele desenvolveu uma frieza, uma crueldade. Aí uma pessoa dessa se converte e para a gente conseguir discipular e orar até que mude tudo isso, né? A pessoa vai confessando. Tem gente que vem confessar os pecados para a gente, às vezes vomita de tanta porcaria que está colocando para fora, tanto nojo que ela tem de coisas que fez ali. A Bíblia chama de detestáveis borracheiras. É um nome até lá em Pedro diz, detestáveis borracheiras. E Pedro até está dizendo, irmãos, é bastante que vocês já fizeram quando era do mundo. Agora se aquiete, vamos viver santo, vamos viver para a glória de Deus, né? Já deu, né? Aí Jesus vem para resolver essa história. Aí Jesus se torna carne, habita entre nós e leva lá na cruz nossos pecados. E a gente cantou agora que ele sofreu a ira amarga para nos dar sua doce graça, para nos fazer livres, para nos fazer filhos. Que coisa linda, eu amo essa canção. Aliás, eu me senti em casa aqui no Louvor, porque parece que vocês copiaram a playlist lá da reunião da gente. Viu? Porque é uma mistura assim do Projeto Solo, que é uma coisa mais chique, né? Com música de pobre, aquela música, então louve. Eu gosto de música de pobre, pentecostal, né? O Senhor vai na frente, abrindo o caminho, quebrando. É. E música de pobre, você vê o baixista só precisa de 3 notas, né? Tum, tum, tum. Tá? Ou 2 só, vai e vem. Tum, tum, tum. Olhei logo pro bater quando começa a musicazinha de raiz ali, do crente raiz. É gente que sofre, mas não desiste de seguir a Jesus. Hoje eu estava orando por vocês e agradecendo muito a Deus pela vida de vocês e pedindo a Deus que vocês se sentissem muito honrados e honradas, porque vocês já viram tanta gente cair e vocês permaneceram. Alguns de vocês já foram vítimas de tanta injustiça, mas não se desviaram, não desistiram. Alguns de vocês já passaram por tantas situações. Eu senti que alguns de vocês passaram por aquela sensação do paralítico de Betesda, que queria o milagre, viu o milagre acontecer, mas a vez dele passou, alguém passava na frente, alguém passava na frente, alguém passava na frente. Eu tive uma sensação de alguns com esse sentimento, mas vocês não desistiram do Senhor. Vocês perseveraram. E o Senhor tem um amor e uma honra tão grande por vocês. E eu clamei a Deus que vocês se sentissem assim, amados e amadas, honrados e honradas pelo Senhor. Vocês são uma preciosidade. Vocês são uma mercadoria em extinção. Vocês são preciosíssimos. Vocês valem mais do que qualquer coisa, de qualquer propriedade nessa terra. E
Me desculpe que eu estou meio emocionado hoje, viu? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se ofereceu para nos resgatar, uma criatura condenada. Como tão jovens, alguns de nós foram expostos a algumas bobagens. O Senhor nos livrou. E quantos aqui nem sequer nunca saíram dos teus caminhos, já foram criados no caminho reto. E mesmo com tantas tentações, provações, tantos pensamentos estranhos, nunca abandonaram o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que privilégio estar aqui entre os teus santos, os notáveis que há na terra, Senhor, com os quais eu tenho a maior alegria de estar. Quando eu estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias, Senhor. Que prazer estar aqui louvando, tendo aqui um lugar todo santo para a tua glória, Senhor. É para a tua glória, Senhor. Tudo que há em nós é para a tua glória, Senhor. Mais uma vez nos rendemos a ti, Senhor. É para a tua glória a nossa vida. É para a tua glória a nossa vida, Senhor. Que tudo que há em nós bendiga o teu santo nome para sempre, Senhor. Amém. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E é por isso, gente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então nós temos essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, na dependência do Espírito Santo. Uma família, porque Deus quer unidade. Muitos filhos, porque Deus quer. Semelhantes a Jesus, porque Deus quer. Para a glória de Deus Pai, porque Deus tem uma finalidade. E na dependência do Espírito Santo, porque Deus tem os meios para realizar o seu propósito. O propósito eterno de Deus vai ser cumprido, minha gente. Hoje, Flávio estava me lembrando de uma palavra de Vênio dos Santos, que ele estava explicando uma palavra grega chamada telema e outra chamada bulete, que são duas palavras em grego para vontade. E quando o Senhor diz que vai fazer a sua vontade, não é um desejo dele, é que vai cumprir mesmo. Aquela vontade dele, do propósito eterno, vai ser cumprida. Então, ele estava me explicando esses dois verbetes, eu fui muito edificado. Eu já tinha ouvido o Mário contar esse mesmo testemunho, foi muito bom relembrar hoje. Irmãos, então, como é que Deus vai cumprir esse propósito hoje através da igreja? A primeira coisa que Deus fez foi dar à igreja o sacerdócio universal de todos os santos. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, esse é o segundo ponto da nossa pregação. Então, Deus tem um propósito eterno que nos incluiu e Deus nos fez todos sacerdotes. Isso, gente, é uma revelação importantíssima, porque o inimigo, quando não consegue nos segurar no mundo e ele perdeu a gente de lá e a gente está aqui na igreja, ele vai tentar nos prender aqui mesmo. Para que a gente fique assim, só esquenta banco, né? E está ali, né? Sem o entendimento do propósito para que foi criado, que foi chamado para ser sacerdote. Coisa muito importante, é que a gente entenda. Vocês ficam rindo da minha cara, né? Olha, é muito importante a gente entender isso, que cada um de nós é sacerdote, sacerdote do Deus vivo. Deus nos chamou para essa santa vocação. A gente tem um chamado, esse chamado tem que arder em nós. E aí, sabe qual é uma das coisas que Satanás tenta fazer? É nos desqualificar. Diz, não, fulano de tal é mais qualificado. Ou a gente pensa que alguém é mais qualificado, é mais novo, ou porque é mais experiente. Nunca é a gente, é sempre alguém. Não, isso é coisa para homem, a mulher pensa. O homem pensa, não, isso é coisa de mulher. Ah, isso é coisa de casado. Ah, isso é coisa de quem tem filho. Gente, Jesus fez toda a obra dele solteiro, né? Jesus foi o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre mais extraordinário dessa terra, solteiro. 33 mais. Então, ele fez uma obra tremenda e grandiosa.
discipulou homem, mulher, gente casada, gente solteira, a mãe dele, mulher dos caras importantes daquela época, que andava com ele, seguia ele. Joana, mulher de Cusa. Cusa era procurador de Herodes. Então, o Jesus, ele é modelo para nós como obreiro. E ele chama cada um de vocês, rapazes e moças, homens e mulheres, aí não importa sua idade, sua altura, seu sexo, não importa nada dessas coisas. Importa é que você é sacerdote, sacerdotisa do Deus vivo. Amém? Então, esse chamado tem que arder em nós. Eu tenho que chegar num lugar e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer fazer aqui através de mim? A quem o Senhor quer abençoar através da minha vida? Senhor, eis-me aqui. Gente, e vocês podem ser usados por Deus das formas mais simples, mas que têm significados incríveis. Às vezes, um abraço, um elogio, faz uma diferença tão grande na vida de uma pessoa. Uma vez eu estava dando um aulão na cidade de Caruaru, pré-vestibular. Eu fui professor de cursinho. E na véspera do vestibular, eu estava dando um aulão numa quadra, cheia de gente. E, curiosamente, naquele dia, só tinha uma mulher negra no salão. Porque em Caruaru a maior parte da população é branca. Então só tinha uma moça negra. E eu estava falando sobre os genes que determinam a cor da pele, dizendo que os genes originais, os genes selvagens, como a gente chama na biologia, são os alelos dominantes, né? Os alelos representados pelas letras maiúsculas. E para uma pessoa negra, os 3 ou 4 pares de alelos, dependendo da linha genética que aceita, são todos os genes que se manifestam, né? No caso, não é nem chamado gene dominante, né? É um outro tipo de interação gênica. Os genes que se manifestam, e o que seria uma pessoa branca seria uma pessoa que tem os genes que não se manifestam. Então, eu então virei para aquelas pessoas e disse que o projeto original é o projeto negro. O branco é uma mutação do negro. Não existe gene para branco, existe gene para negro. O branco é a ausência do gene para melanina. Não existe nenhum gene para alguém ser branco. Alguém é branco porque não tem um gene que produz melanina. Então, o projeto original... Aí eu expliquei isso, né? Para a alegria daquela única negra que estava presente e para a tristeza daquela... E eu virei para aquela moça e disse, inclusive, nós temos o privilégio de ter no nosso auditório um lindo exemplar de uma pessoa negra, fiz um elogio a ela, menina linda, cabelo lindo, todo encaracoladozinho, uma menina alta, linda, linda, linda. Quando terminou aquela aula, ela me chamou e fez, professor, foi o único elogio que eu recebi na minha vida. Muito obrigado. Porque o senhor falou aquilo, eu nunca recebi um elogio na minha vida. Foi a primeira vez. Você já pensou o que um elogio pode fazer com uma pessoa? E às vezes a gente até acha aquela pessoa muito bonita. A gente acha aquela pessoa legal. E às vezes a gente tem vergonha de dizer para ela isso, né? Eu, quando era adolescente, gente, quem me acha feio, me sintam que eu estou na fase mais linda da minha vida. Hoje eu sou um gato. Gente, quando eu era adolescente, eu devo estar pior ainda do que eu sou, porque eu chorando eu fico mais feio ainda, né? Mas quando eu era adolescente, eu era uma pessoa... Bom, só que quando a gente é criança, a gente não sabe o que é feio. Criança, eu não olhava nem no espelho, para mim, né? Meu cabelo era de um jeito só. Minha mãe repartia meu cabelo assim de lado. Qualquer coisa que eu fizesse no cabelo, ele ficava sempre do mesmo jeito, né? Não existia esse negócio de shampoo. Naquela época era um sabãozinho de coco, servia para tudo, né? Era limpeza de pele, limpeza do rosto, lavava cabelo, lavava tudo. Um sabãozinho de coco, né? Ou um sabonetezinho Palmolive, daquele mais baratinho. Bom, então eu não me achava nem bonito nem feio. Eu achava que toda criança era igual. Até que eu comecei a perceber que eu tinha um vizinho que andava comigo, que todo mundo que encontrava nós, a gente era muito amigo, a gente estudava junto, morava na mesma rua, e a gente só andava junto. Era meu melhor amigo ali de infância. Aí as pessoas chegavam para ele e faziam, que menininho bonitinho, pegava assim na bochechinha dele, passava assim a mão no cabelo dele, aí olhava para mim e fazia assim, de quem é esse? Aí será? É o filho de Dona Zizi. É o filho do seu Rosemiro. Eu não entendia por que aquilo, né?
E aquela menininha, e o cabelo, você elogiava o cabelo dele, ele tem um cabelo bem escorridinho assim, gente. Sabe aquele menino que bota uma lata de queijo do reino assim, vazia, e corta a franjinha, aquela franjinha aqui derramadinha na testa? Era aquele menininho, né? Aí eu cheguei em casa e me olhei no espelho. Acho que foi a primeira vez que eu me lembro de ter me olhado no espelho. Aí foi que eu percebi que o cabelo era bem diferente dele. Aí eu peguei um pente e tentei fazer franja. Quando eu terminei, o cabelo voltou pro mesmo jeito. Aí foi que eu fui percebendo as diferenças que eu tinha daquele menino, né? E fui desenvolvendo o que a gente chama de complexo de inferioridade, né? Esse entendimento de que a gente é sacerdote, ele vem dessa necessidade que eu estou querendo demonstrar para vocês, apesar de eu dar uma rodeio bem grande, eu estava dizendo o seguinte, que eu desenvolvi complexo de inferioridade quando eu tinha 10 anos de idade. E eu estudava na escola onde eu era um dos meninos mais sabidinhos da escola, que a escola só ia até o 4º ano. Aí mudei para outra escola que começava do 5º. Eu era o guri mais pebinha que tinha ali, né? Todo mundo era maior do que eu. Eu levei tanto cascudo nessa escola. Eu fui alvo de tanto bullying. Na igreja, eu era da salinha das crianças. E eu era aquele menino que eu já sabia tudo que se ensinava. Eu sabia todas as histórias, cantava todos os hinos que tinha naquela igreja. Era aquele menininho que eu não sabia que era desafinado também, não. Ó. Eu pegava o microfone e cantava, ó. Castelo forte é o nosso Deus. Eu não sabia que eu não tinha ritmo, que eu não tinha afinação, que eu não tinha nada. Aí quando eu virei de 10 para 11 anos, fui para onde? Para a sala dos adolescentes, todo mundo maior do que eu. Aí fui cantar. Nem deram uma vaia. Ah, rapaz, eu sofri ali na igreja, na escola, na rua. E essa igreja que eu frequentava lá tinha mais de 1.000 pessoas. Eu era a última pessoa depois de ninguém ali. Aí quem me acolheu, sabe quem foi? Os amigos do mundo. Aí um cara uma vez me ofereceu um copo de uísque e me elogiou. Eu falei, Samuel é corajoso, Samuel é forte, Samuel vai virar isso aí. Aí eu, para dentro, por aquele incentivo. Depois, coitado, passei umas 2 horas vomitando no banheiro lá da casa dele. Mas aquilo foi me dando um tipo de incentivo que a igreja não me dava. As pessoas foram me incentivando pelas coisas que eu fazia no mundo, eu fui me degradando. Mas assim, meus pais me criaram naquela igreja, eu de vez em quando ia lá ainda, mesmo com a vida no mundo, eu ia. E 2 coisas me marcaram nessa época. Vocês conhecem um cantor chamado Sérgio Lopes? Ele é dessa minha mesma comunidade lá, foi criado conosco lá. Ele é um pouco mais velho do que eu, mas o avô dele era o zelador da igreja. E um dia, esse velhinho, o seu Zé Lopes, chegou para mim e disse, meu filho, o seu lugarzinho está aqui. Volte para os caminhos do Senhor. Com tanta gentileza. A pessoa mais humilde ali daquele local. Morava numa casinha dentro do templo ali, do lado do templo, e era o zelador. Foi tão especial para mim. E um rapaz chegou para mim, um pouco mais velho do que eu, e elogiou a camisa que eu estava vestindo, uma camisa de Bob Marley. Falei, cara, tu curte um reggae? Coisa e tal. Aí elogiou meu cabelo. Nessa época eu já fazia umas firulas no cabelo, raspava aqui do lado, puxava aqui na frente, usava uns anel de orelha, tentava dançar break. Era aquela figura, né? Passava o dia todo fazendo pressa para... Esse não pressa. Às vezes eu no trabalho, eu trabalhava com meu pai. Aí tocava aquela música de Cyndi Lauper, Michael Jackson. Aí eu ali atrás das prateras. Aí quando eu olhava, estava meu pai. Eu parei com essas coisas que meu pai me chamou e disse assim, meu filho, meu maior desgosto na vida era ter um filho fresco. E eu não estou dizendo que você é, mas seu jeito, meu filho, eu morro de vergonha, meus amigos. Aí foi quando aí ele me disse assim, meu filho, compra uma roupa de homem. Aí eu comprei uma roupa com a calça social de vinho, com a camisa, uma marca que tinha na época chamada Alain Delon. Uma camisa de mangas compridas, outra camisa, hoje chama gola polo, na época era camisa de bouclé, era o mesmo modelo do gola polo, mas era um tecido diferente, camisa de bouclé. E eu fui com ele para a igreja no domingo, ele todo orgulhoso, porque eu estava vestido feito um homem, né? E nesse dia, o rapaz chegou, elogiou a camisa do Bob Marley, elogiou meu cabelo, e me convidou para a casa dele. Ele tinha composto um reggae
um louvorzinho no ritmo de reggae, aí tocou, e eu fui acolhido por aquele cara. Eu voltei para a igreja por aquele acolhimento que veio de um elogio. O cara tocou no meu cabelo, o cara olhou para minha camisa, o cara prestou atenção em mim. Depois de tanto tempo de eu ter só... Então, eu estou dizendo para você assim, que você como sacerdote, você pode fazer coisas tão simples, com impactos tão profundos. Um abraço, um elogio, uma palavra de Deus. Então, quando você chegar num lugar, pergunte assim: Senhor, quem o Senhor quer abraçar aqui? Eis os meus braços. Quem o Senhor quer elogiar aqui? Eis os meus olhos. Me dá teus olhos para eu olhar para as pessoas como o Senhor olha, para eu ver o que o Senhor está vendo. E é um exercício, gente, que a gente precisa fazer uns pelos outros. Ser boca de Deus, ser o abraço de Deus, ser vida de Deus na vida das pessoas, né? Então, todos somos sacerdotes. Gente, tem mais uns pontinhos aqui, eu posso continuar? Então, Jesus deu uma ordem para nós, né? Quando fala de obra de Deus, Jesus deu uma ordem bem clara sobre a obra. E essa ordem diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual é a parte mais importante dessa ordem do Senhor? A opinião de vocês, qual seria a palavra mais importante desse versículo? Se você resumisse eles, a gente pode pensar no id, né? Id, fazer discípulos, ou no fazer discípulos. Aqui eu acho, mas essa é a sua opinião, né? Que não tem nada mais importante que eu, tudo importante. Mas eu acho tão legal essa parte que Jesus diz: eu estarei convosco todos os dias. Eu acho que nesse fazer discípulos, a gente precisa contar com aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente foi chamado para fazer discípulos, mas a gente não foi enviado sozinho assim, ó, vamos servir lá, depois eu quero o resultado. Ele está junto da gente. Ele está pertinho da gente. Então, a gente vai fazer discípulos com Jesus do lado. E lá em Marcos, quando até Samuel estava me falando, né, que lá no finalzinho de Marcos, quando dá a ordem, ir pregar o evangelho a toda criatura, e sinais, aí dizia, os discípulos foram, e o Senhor ia com eles e confirmava a sua palavra por meio de sinais. Então, gente, o Senhor está conosco para a gente fazer discípulos. A gente precisa voltar a ter alegria em fazer discípulos. Alegria de ser discipulador. Antigamente a gente enchia a boca para dizer: eu sou discipulador, eu faço discípulo. Quem aqui cuida de algum discípulo? Levante a mão. Assim. Uma boa parte de vocês. Quem não cuida de um discípulo ainda, deseje isso. Pergunte assim: o que é que está faltando para eu cuidar de um discípulo? Inclusive, quem quer se preparar para isso, eu tenho uma coleção ali que eu escrevi chamada Propaganda, Hora da Propaganda. É uma coleção chamada Discipulado. Tem um guia prático de discipulado, tem princípios básicos para um discípulo novo e tem a família do discípulo sobre todos os papéis na família. E isso que eu estou pregando aqui é do meu roteiro do 4º livro dessa série, que vai ser lançado o ano que vem, chamado Serviço do Discípulo. Eu copiei do livro lá essas partezinhas aqui. Meus queridos, tem tanto recurso à disposição de vocês, desejem isso, queiram isso. Eu quero fazer discípulos, porque o Pai quer que eu faça discípulos, porque através da multiplicação de discípulos é glorificado o meu Pai, né? Bom, foi para isso que a gente recebeu o poder. A gente recebeu o poder para ser testemunha. E João, capítulo 15, verso 16, o Senhor diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, dar fruto e o fruto permanecer é fazer discípulos, né? Esse cuidado de discípulos. Então, a gente tem um propósito, a gente tem um chamado para ser sacerdote, a gente tem uma ordem que é o ID, a gente tem o poder, a presença de Jesus conosco, e a gente tem essa necessidade de dar fruto. Agora, a gente precisa fazer igualzinho está escrito lá, 1 Coríntios 11, 1, quando o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, discipulado é imitar alguém que imita Jesus e tornar-se modelo para ser imitado por alguém.
Discipulado é essa cadeia onde um imita Cristo e se torna exemplo para ser imitado. E é imitadores de Cristo, imitadores de Cristo, imitadores de Cristo. E também Paulo diz assim, o que da minha parte ouviste, escrevendo para Timóteo, né? Timóteo 2:2, o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis e idôneos que também confiem a outros, né? Então é uma cadeia. Não é só fazer discípulos, é fazer discípulos que fazem discípulos. Nisso é glorificado o Pai. Isso é um fluxo de multiplicação da vida de Cristo. Aí a gente precisa prestar atenção nas últimas coisinhas. É que existe uma semente, que é o Evangelho do Reino, e nós somos os semeadores. Então a gente tem uma semente, que é o Evangelho do Reino, e tem os solos, tem 4 tipos de solo. Tem o solo pedregulho, beira do caminho, tem o solo entre espinhos e tem o solo terra boa. Quando a semente do reino encontra com a terra boa, o fruto é da melhor qualidade. Frutifica a 100, a 60, a 30 por 1. Se nasce entre os espinhos, fascinação das riquezas, preocupações da vida, as demais ambições, sufoca. Se nasce lá no pedregulho, quando vem a adversidade, a semente murcha e cai porque não tem raiz. E aqui cai na beira do caminho, o passarinho leva. O diabo vem e arrebata a palavra do coração. Mas o semeador continuou semeando. Beira do caminho, rolo. Então, assim, quando você for semear, não escolha solo, não. Semeie em tudinho. Quem vai escolher o solo é a semente. A semente vai brotar onde ela puder brotar. E não desista de solo ruim, não, porque às vezes solo ruim é sua mãe, sua irmã, sua tia, sua vizinha. Aí, solo ruim pode ser adubado. Solo ruim pode ser modificado num solo bom. Não pode? Existe um negócio chamado preparação do solo. Aqui não é propaganda, não, mas tem um livro também, né? Todo escrito por um irmão. Tem um irmão lá do Rio de Janeiro, chamado Ricardo Zaghi. Ele está morando na Argentina, mas ele é carioca. E ele foi companheiro de obra de um irmão chamado Glenn. Um irmão que saiu de São José do Rio Preto. Quem é de São José do Rio Preto aqui? Tem uma querida de São José do Rio Preto. Pois Glenn era de lá e saiu de lá para ir ajudar Marcos e Mário em Salvador no início da obra. Era uma das pessoas mais especiais da história da igreja, que impactavam profundamente Marcos e Mário. Marcos e Mário disseram assim, Glenn tem os dons que nos faltam. E ele saiu de São José do Rio Preto em direção ao Salvador, no caminho passou no Rio de Janeiro e lá casou. E desenvolveu um câncer e morreu muito jovem. Mas ele foi companheiro desse Ricardo Zaghi. Então esse cara, eu só estou falando de uma história de quando Marcos e Mário estavam começando a obra. Então esse cara escreve coisas sobre evangelização. O nome do livrinho dele é Por que minha congregação não cresce? Sobre a necessidade de dar fruto. E o título que a gente botou no livro foi Pescadores de Homens. E ele dá muitas dicas de como evangelizar. Então o objetivo dessa pregação de hoje é que a gente aproveite as oportunidades. Quando eu fui 25 menos, eu não perdi a oportunidade. Eu estava na fila do restaurante universitário, aí os amigos estavam contando o final de semana, balada, era festa, era bebedice, peguei mulheres, Na minha época não chamava pegar nem ficar, não, chamava morder. Morder é como chamava lá. Hoje é a mesma coisa que de ficar, né? Porque morder era o seguinte, você fazia tudo que podia fazer com aquela pessoa num dia que no outro dia você não queria mais nem ver a pessoa. Era aquele relacionamento sem compromisso, compromisso zero, intimidade máxima, no menor espaço de tempo possível. Aí os caras contavam um monte de história, né? Aí eu dizia, ouvia todos eles. Quando terminava, eu dizia, pô, gente, meu final de semana foi bom demais. Eu fui para um retiro. Gente, eu vi tanta mulher e não peguei nenhuma, não fiquei com nenhuma. Eu amo aquelas pessoas que elas são mulheres de Deus, são minhas amigas. Eu vou casar com minha melhor amiga. Eu era solteiro na época. E eu vou dar meu primeiro beijo no dia do casamento. Rapaz, os caras davam risada. Mas uns paravam para pensar assim. Eu digo, por que vocês contaram essas bobagens todas aí? Mas me diga, que sentimento você tem por essa pessoa que você ficou? Depois de tudo. Todos eles diziam nojo, desprezo. Digo, é isso. Antes, um intenso desejo, durante um curto prazer e depois um desprezo, que foi o desprezo que Amnon sentiu por Tamar. Ele
tinha um amor devotado ao ponto de doar e ser, e depois que fez o que quis, a desprezou. É assim o amor passageiro do mundo. Mas eu não. Eu quero ser um homem de uma mulher só e para ela ser tudo. Porque então eu terei antes desejo, durante prazer e depois a ternura de ter ao meu lado aquela por quem vale a pena viver e esperar. E assim, quando eu terminava, os cara ficavam, pô, Samuel jogou duro, não sei o quê. Então eu entrava para falar, eu só entrava assim. Aí depois eu casei. Aí eu entrava com a história do meu casamento. Eu dei aulas, né? E durante as aulas, todo ano eu tirava 2 aulas seguidas para falar da minha história de casamento, né? E a minha última frase, quando terminava a segunda aula que ia tocar, eu já tinha tudo cronometrado. Era eu dizendo, então, eu casei com minha melhor amiga e dei o primeiro beijo no dia do casamento. Mas eu ia construindo essa história, né? Eu contei um pouco disso a Matheus ontem. Ele já disse que ia me trazer o ano que vem para o retiro de solteiro para eu falar essas histórias dele. São 6 pregações sobre relacionamento entre solteiro, que eu conto essas histórias todas, que eu desenvolvi em sala de aula, falando para os alunos. Quando eu terminava, quase todo mundo estava chorando. Eu não perdi a oportunidade de pregar de Jesus, universidade, colégio, ponto de ônibus, onde fosse, porque, gente, nós temos a semente e ela vai dar o fruto dela, né? Então, a gente não tem nem controle como é que frutifica, como é que nasce, como é que acontece. Tem gente que nem sabe que se converteu depois de muito tempo, né? Flávio estava me contando que o Senhor levou ele a distribuir Bíblias no Exército, quando ele foi do Exército, e depois de muito tempo ele encontrou gente que agradeceu a ele por aquela Bíblia, porque no dia ele até rejeitou, ridicularizou, menosprezou, mas depois se converteu. Então, a palavra de Deus não volta vazia. É uma semente poderosa. Irmãos, então, com isso eu concluo minha pregação com a certeza de que cada um de nós ouviu coisas aqui que já ouviu a vida toda. Tem gente aqui que está ficando careca de ouvir essas coisas, mas é segurança para nós. Falar sobre o nosso amado Jesus, sobre o seu lindo propósito e sobre a alegria de ser chamado para ser cooperador dele. Ele quer a gente. Essa coisa de ser cooperador de Deus é muito legal. Eu fico imaginando um pai que vai pegar um bujão de gás pesado e pede ajuda a um filhinho de 5 anos. Filho, me ajuda aqui, filho. Aí o pai pega de um lado do bujão e diz, pega do outro, vamos lá. Aí quando o molequinho bota força, ele puxa. A força preponderante para levantar aquele objeto e movê-lo é de quem? Mas o menino se sente participante ali, né? Está ali do lado do pai. Quantas vezes meu pai fez isso comigo? Transportar alguma coisa que ele estava pegando a parte mais pesada e eu a mais leve, né? Então, quando o pai chama a gente para ser cooperador dele, é bem isso. O poder efetivo é todo dele, mas ele quer que a gente bote a mãozinha ali. Então, fazer discípulo, no final das contas, sabe quem é que vai fazer o discípulo de verdade? É o Espírito Santo. A gente vai dar aquela mãozinha ali e vai se sentir cooperador. Mas é o Senhor que está fazendo. A força efetiva é dele. Ele está conosco. Não tenha medo de assumir o serviço. Não tenha medo. Você tem pequenos gestos que desencadeiam grandes ações, porque elas são desencadeadas pelo Espírito da verdade, que habita conosco, que está em nós.